Boa tarde, crianças. Tudo bem? Hoje nossa aula vai ser de história, tá bom? Então vamos lá, ó. Aula do dia 26, né? Professora Ana Carla, páginas 196 a 199, né? Vamos fazer nossa revisão de história e vamos começar agora. Lá na página 196, nós temos um conto, né? Primeiramente, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar a cultura africana, né? Vamos aprender um pouco mais dessa cultura, o que é que aconteceu, o que é que acontece, as comidas preferidas, a gastronomia, as tradições, né? Então é isso que nós vamos revisar aqui agora. Tem um texto lá na página 196, tá bom? E eu vou estar lendo esse texto com vocês. Olha só. Ninguém contava histórias melhor do que ele. Não tinha uma alma neste mundaréu que soubesse imitar as vozes e os trajetos dos personagens igual ao velho Caxangá. Quem escutou nunca esqueceu, quem não presenciou não sabe o que perdeu. Quando ele falava, tudo se calava, os pássaros silenciavam, os bichos se aquietavam, o vento parava de assobiar e até a lua, senhora da amplidão, recostava-se em seu manto prateado, atenta a cada palavra. Cada história iniciava de um jeito. A abertura de um dos contos que mais encantavam a plateia era uma em que ele perguntava e a gurizada respondia em coro. Quem é essa sombra que zigue-zagueia na noite pra lá e pra cá? Quem é esse menino que não tem medo de olhar? É um nego fujão. Tá correndo de quê? Da escravidão. Em busca de quê? Da liberdade. Nascido na senzala, no tempo do cativeiro, desassombrado do zambalê, corria como se tivesse asa nos pés. Dizia o velho Caxangá para a criançada acocorada ao seu redor, tá? Então, esse foi o primeiro texto que nós lemos, né? Vamos ver aqui, ele tá falando sobre o Zambelê, tá bom? Quem escreveu esse texto foi o Rogério Andrade Barbosa, tá? Então, vamos lá para a próxima página, 197. O texto continua, gente, na página 197. Então, vamos lá. Sabia do que estava falando, pois ele mesmo havia sido escravizado depois capturado nas lonjuras da África. Alforriado, folgava em contar histórias e acontecências. Zambalé existiu mesmo? Era uma das perguntas que sempre fazia um velho Caxangá. Se tem nome é porque existiu. Na vida tem muitas coisas que a gente vê e outras que não. É umas que parecem de verdade e não são. Se o povo mais antigo acreditava, quem sou eu para duvidar? Filosofava ele, como dizia minha finada avó. Não se conhece tudo, tudo que se conhece é uma parte de tudo. A fuga do moleque Zambalê cantava em verso e prosa. Era uma de suas histórias preferidas. Vibrava quando a meninada de olhos arregalados acompanhava a saga do abusado garoto, aquele que não receava varar a escuridão, ou que enfrentava onça, caipora e bicho-papão. A cada fuga, sua fama aumentava. Não havia castigo que dobrasse o negrinho. A pele marcada de tantos açoites, como tatuagens daquelas que não saem mais, atestava sua coragem. Desabusado, dizia a quem quisesse escutar que ele era livre como um passarinho, que não tinha nascido para viver preso, para ficar trancafiado numa gaiola. Naquele tempo, o rélio zumbia pra lá e pra cá, sem dó nem piedade. Relembrava o velho contador agitando os braços no ar, né? Então, gente, como nós podemos ver, essa história ela é narrada, né, por um personagem que chama Caxangá, tá? E ele vai contar a história de outro personagem que chamava Zambelê, né? É uma história muito interessante que vai nos mostrar como que era a escravidão, como que eram os tempos de escravidão na África. A gente sabe que a escravidão ela surgiu na África, mas que depois ela foi se espalhando pelo mundo inteiro, né?
e que assim foi uma época muito sofrida para as pessoas de pele escura, que até hoje, infelizmente, ainda sobram requisitos disso, né? Que é o nosso racismo, que a gente sabe que não é legal, que a pessoa é igual, gente, é a mesma coisa, tem os mesmos órgãos, tem a mesma sabedoria que a gente, só muda o tom de pele. Isso não é motivo pra chacota, pra piada, isso é feio, né? A gente sabe que não pode fazer isso, mas que antigamente, infelizmente, as pessoas não tinham conhecimento como nós temos, né? Ou a ignorância também prevalecia, e o que acontece? Escravizaram-se os negros, né? Por eles serem apenas negros. Acreditava-se que eles eram inferior, que eles eram sujos, e por isso que aconteceu a escravidão. Então esse texto ele vem falar pra gente um pouquinho de como que era esse personagem Zambelê lá na África, o que ele fazia, né? O Caxangá também ele vai contar um pouquinho da história. E esse texto é narrado em primeira pessoa, tá? Do singular. E agora nós vamos lá para a página 198 continuar o texto. Ninguém pegava Zambelê, perguntou um dos meninos. Pegavam, mas não tinha jeito, ele fugia de novo. Lembram-se do jogo que eu ensinei para vocês? Aquele em que cada participante vai passando a sua pedrinha para o companheiro ao lado, para lá, para cá, cantando zigue, zigue e zaz. Sim, repetiram todos ao mesmo tempo. Assim era Zambelê, para lá e para cá, num zigue-zigue-zaz, sem parar. Traziam o fujão para a senzala, mas ele, tornava a escapar. E era pretinho mesmo, igual a nós? Indagou uma garotinha. Se era, mais preto do que um caroço de feijão, bonito que só ele. E o que aconteceu afinal com Zambelê? Quis saber um dos pequenos ouvintes que escutava a história pela primeira vez. Sumiu, escafedeu-se, zumbiu como vento, como vendaval mata fora, em busca de um refúgio. Foi parar num quilombo chamado Palmares. O resto é história. Depois, erguendo-se com dificuldade, encerrou o palavrório com um dos provérbios que havia aprendido lá nas terras de Luanda. Nunca despreze uma semente pequena, pois ela pode se transformar numa grande palmeira. Gente, olha que interessante esse texto, né? Ele vai nos falar, vai nos dizer o que aconteceu com o Zambelê, né? O Caxangá contando para as crianças a história do Zambelê, ele é muito interessante. Lá na página 199, trabalhando o conto. Discuta respostas às perguntas sobre o texto junto com a sua turma. Qual a sua opinião sobre o texto? Você já escutou alguma história sobre qualquer personagem que aparece no texto? Se sim, qual? O texto trata de quais fatos históricos que realmente aconteceram na história do Brasil? Os acontecimentos são do tempo atual ou do tempo antigo? Por quê? Como você descobriu isso? Qual a origem dessa história? De alguma maneira, essa história nos remete às cantigas populares? Você consegue identificar qual é a cantiga? Antigamente, era comum as crianças serem cuidadas por escravos. Muitas até amamentavam e contavam histórias às crianças. Qual a sua opinião sobre essa história? Galerinha, então vamos lá. Essa atividade aqui, a gente vai trabalhar ela no Zoom hoje. Então, vocês têm que ler o texto novamente, porque lá na nossa aulinha do Zoom eu vou perguntar: fulano, qual que é a sua opinião sobre o texto? E vocês têm que me responder, combinado? E a outra atividade é essa aqui, que tá aqui, atividade. Escreva um texto sobre a cultura africana em seu caderno, né? Destacando as tradições africanas e a gastronomia. Eu esqueci de colocar, mas nós vamos também trabalhar aqui, na página 200, tá? Tem um texto sobre a gastronomia africana. Então, vamos ler. Vamos ler esse texto, 200 e 201. Então, nós vamos ler esse texto agora, para vocês aprenderem como que é a gastronomia africana, para colocar no textinho de vocês, né?
A África é um continente muito grande e devido à sua territorialidade e à diversidade de ambientes e culturas, não há elementos da culinária comuns a todo o continente, pois assim como em outros locais do mundo, os africanos entram em contato com pessoas e hábitos dos mais variados em todo o mundo e incorporam diversos ingredientes e técnicas de preparo à sua alimentação. No entanto, é possível identificarmos elementos muito comuns se dividirmos o continente em o norte da África e a África subsaariana. Basicamente, o norte da África apresenta uma culinária mais parecida com a mediterrânea e utiliza muito o trigo, sendo o pão, portanto, a base da alimentação. Possui aspectos muito parecidos com a culinária de algumas partes da Europa, provavelmente devido à proximidade geográfica. A África subsaariana apresenta aspectos bem diferentes, como diversidade de vegetais farináceos que formam a base dessa culinária, os quais estudaremos neste capítulo, tá bom? Na África subsaariana, a base da alimentação era uma massa cozida em água, né? Que normalmente é acompanhada por guisados e grelhados, tá? As caças eram motivos de orgulho para os caçadores africanos e por isso muitos animais faziam parte do cardápio. Elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães e etc. Gente, não se assustem, porque o que acontece? O território da África, ele não é muito rico em pastos, então não é comum que eles comam gado lá, tá? Então, por isso que os animais nativos de lá, elefante, hipopótamo, girafa, eles faziam parte do cardápio, infelizmente, dos africanos. Questão de sobrevivência, tá? Os africanos conheciam e utilizavam diversas técnicas de cocção, como assar e grelhar com brasa, defumar com diferentes tipos de madeira e conservar com diversas ervas, pimenta ou sal. No entanto, não conheciam as frituras, as manteigas eram utilizadas apenas no corpo e os azeites como remédio ou cosmético capilar. Os alimentos nativos mais utilizados como fonte de energia eram o milho, o sorgo e os tubérculos, como o inhame. Embora não conhecessem o arroz, a batata e a mandioca, depois que esses alimentos adaptaram-se ao clima da África, passaram a ser utilizados em grande parte das receitas como fonte de energia. Assim, podemos dizer que entre os indígenas típicos da culinária africana estão milho, sorgo, inhame, arroz, batata e mandioca, além de vegetais, como banana, coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló e tâmara. E especiarias como café, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. A refeição tipicamente africana é composta por uma massa, inhame, sorgo, milho, arroz, batata ou mandioca, acompanhada por um guisado feito com carne e vegetais ou uma salada acompanhada por peixe ou carne grelhada. Em geral, é consumido no final da tarde, ou seja, após o dia de trabalho, dividida com todos os familiares. O que compõe as refeições geralmente não difere muito de uma zona rural para uma zona urbana. No entanto, a diferença está nos utensílios utilizados, tanto no preparo como ao servir os alimentos. A alimentação para os africanos é um momento de alegria e diversão, por esse motivo, quase sempre é acompanhada por uma música ou dança. Então, pessoal, a tarefa de hoje vai ser essa, ó. Lemos o texto do Sambelê, vocês podem ler e reler quantas vezes quiser. Porque na nossa aulinha 1 nós vamos responder essas questões aqui, ó, da página 199, tá? E eu quero perguntar e eu quero que vocês me respondam. Eu quero interação na nossa aula 1. No mais, é só isso. E o texto, né? Escrever o texto destacando as tradições africanas e a gastronomia africana. Pode ler de novo o texto sobre a gastronomia africana para vocês terem uma ideia de como construir o texto de vocês. No mínimo 15 linhas, no máximo 30 linhas. Não se esqueçam dos parágrafos, né, da pontuação correta. E é isso aí. Espero vocês mais à noite na nossa aula Zoom. Obrigada e até mais.